rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, resultados surpreendentes, né? Olha o resultado que o Fortaleza conquista contra a equipe do Juventude, velho. 5-0. Que lapada, né? Que cipuada deu a equipe do Fortaleza no Juventude, 5-0, grande jogo, grande resultado e uma volta por cima que o time do Fortaleza dá, né, jogando em casa, quer dizer, não no Castelão, mas no PV, né, como mandante, no Presidente Vargas, estádiozinho bem arrumado, aliás, né, lá, então... a gente sente falta até em Maceió de uma alternativa assim, só tem o Trapichão, né? Se não tiver o Trapichão, não tem outro lugar pra jogar. Ou joga no interior, né? Ou não joga. Então, enfim, a cidade de Fortaleza tem essa facilidade do Presidente Vargas, né? Que eu acho muito massa. E mete 5-0 na equipe do Juventude. Fortaleza dá uma revigorada aí, né? Escapa dessa zona do rebaixamento que estava afundado lá embaixo, o time do Fortaleza. Bota o Juventude dentro da zona do rebaixamento. Aliás, os nordestinos se salvaram aí, né? Dessa zona aí de rebaixamento. O Vitória também conseguiu escapar, né? O Mirassol vencendo aí de virada a equipe do Corinthians, né, 2-1 para a equipe do Mirassol, e o Mirassol vem surpreendendo em alguns momentos também nessa Série A, né, velho? O Mirassol já meteu 4 no Grêmio, agora vence a equipe do Corinthians, e é um time que vende caro as derrotas, né? Na verdade, é um time que perde até pouco. A gente vê aqui, ó, por exemplo, o Vasco já perdeu 5 vezes na competição. O Grêmio, o Vitória perderam 3, né? O Internacional já perdeu 3, e o Internacional é um time que eu elogio bastante, né? E o Mirassol só perdeu 2, sabe? Empata bastante, mas, pô, é difícil perder, então é bom pontuar também. Claro que não é bom você empatar demais. Por exemplo, o São Paulo perde muito pouco, mas empata muito, então é ruim. Então, assim, quando tem muitos empates, você acaba, por exemplo, no caso do São Paulo, ficando atrás dos seus adversários diretos, por causa do número de vitórias, né, que é o primeiro critério de desempate. Olha só, o São Paulo, se tiver com a mesma pontuação de Grêmio, Vitória e Internacional, vai automaticamente ficar atrás porque tem mais empates do que eles, tem menos vitórias do que eles, certo? Então, justamente por isso o São Paulo tá lá abaixo de todos esses 3, sabe? Mas, enfim, melhor empatar do que perder, né? Então o Mirassol vem surpreendendo em alguns momentos. O Grêmio 1-1 com a equipe do Bragantino. Um empate aí dentro de casa da equipe do Grêmio. O Vitória também de virada contra a equipe do Vasco. 2-1 e com um jogador a menos, tá? O Vitória teve seu jogador expulso e... na loucura lá, né? Foi pra cima e conseguiu virar pra cima do Vasco. E com 2 gols do Renato Kaiser. Jogador que é do Fortaleza, né? Não sei se ele tá emprestado ao time do Vitória, né? Exatamente por conta da chegada do Daverson, né? Então, o Renato Kaiser consegue fazer os 2 gols aí e vence a equipe do Vasco. Que jogaço, né? Que resultadaço o Vitória consegue. E é um resultado que tira o time da zona do rebaixamento, pelo menos nesse início, né? Grande resultado da equipe do Vitória. O Flamengo venceu a equipe do Bahia por 1-0. Né? O Flamengo também teve um jogador expulso, mas o Bahia não conseguiu capitalizar em cima disso. O Flamengo consegue esse resultado aqui. O Sport vem se afundando cada vez mais na lanterna do Campeonato Brasileiro. Toma 4-0 do Cruzeiro dentro de casa. E o Cruzeiro, cara, não era nem que era um time que pra mim era essas coisas todas aí, tá ligado? Tá muito bem o time do Cruzeiro na tabela de classificação. Mas que pra mim, cara, o Cruzeiro não era um dos times mais fortes aí desse campeonato. Vem surpreendendo muito aí o time do Cruzeiro, né, escalando aí a tabela lá em cima, né, dentro do G4, mas não esperava de forma alguma que o Sport fosse tomar essa sapatada. Imaginava, claro, um jogo difícil, como qualquer jogo aí da Série A, mas
Esse resultado aqui, gente, pode instalar uma crise muito grande na equipe do Sport, que já trocou de treinador, né? Até agora é o único time que não ganhou no campeonato ainda, a equipe do Sport, né? E vem acumulando derrotas. É o time que mais perdeu, é o time que menos tem pontos na tabela de classificação, é o lanterna e mesmo se tivesse ganho, não teria sequer saído da última colocação, o time do Sport. Para vocês verem como tá crítica a situação do time, né? Eu vi até um colega que comenta sobre a equipe do Sport e ele dizia que o medo era o Sport não conseguir superar a pontuação do América de Natal, que foi até agora a pior pontuação na Série A, né? Que foi em 2007, né? Campeonato Brasileiro de 2007, a equipe do América de Natal, cadê aqui? Fez apenas 17 pontos em 38 jogos, né? Até, tipo, foi um ano em que a pontuação para se salvar do rebaixamento ela foi bastante alta, mas foi até hoje o time com o pior desempenho do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, né? Então, o pessoal tava citando até que faz medo o Sport não conseguir sequer ultrapassar essa pontuação. O Sport tomou essa sapatada do Corinthians, do Cruzeiro, o Sport tomou a virada do Fluminense no finalzinho do jogo anterior. Então é preocupante demais essa situação do Sport. Até por isso a galera aqui no chat tava até falando um pouco mais cedo sobre a possibilidade de uma limpa no elenco do Sport, né? Pra tentar mais contratações. E vai precisar mesmo, né? Vai precisar mesmo. Tem que ir atrás de novos nomes. Quem tá aí não tá dando conta, tem que trazer novos. Tem que trazer mais. O Sport precisa de uma virada de chave se quiser disputar a permanência. Certo? Porque do jeito que tá, caminha a passos largos para o rebaixamento. Palmeiras no finalzinho vence a equipe do São Paulo. Nesse domingo, não tava acompanhando esse jogo, né? Tava lá no jogo do CSA. Aí no finalzinho do jogo, né? Saiu o gol do Palmeiras. O Atlético Mineiro vence a equipe do Fluminense de virada. Se não me engano, o Fluminense abriu 2-0, né? E o Atlético Mineiro foi buscar. Cadê aqui? No retorno da Arena MRV, né? Nos acréscimos faz aí o gol do Atlético Mineiro. E... cadê aqui? O Tricolor chegou a estar em vantagem na casa do Galo, que reagiu no fim e venceu por 3-2. Canóbio abriu o placar aos 10 do segundo tempo para o time de Renato Gaúcho. Na reta final, Rubens deixou tudo igual. Júnior Santos, que saiu... então foi mais louco, né? O Fluminense fez 1-0, tomou o empate, tomou a virada do Júnior Santos, o Serna empatou pelo Fluminense e nos acréscimos o Atlético Mineiro faz o gol, né, que dá a vitória. Então, assim, jogo de muita emoção também aí para Fluminense e Atlético Mineiro. O Botafogo venceu 4-0 a equipe do Internacional, remontada aí também da equipe do Botafogo, e o Inter começa a dar umas trupicadas aí também, né? Começa a descer na tabela. É um 4-0 que ele é pesado, né, para a equipe, pode pesar muito aí para a sequência, para a moral do Internacional na sequência das competições. Tem Libertadores agora, e é um grupo dificílimo, o do Internacional. E ontem a gente teve um empate aqui, Santos 0, Ceará 0, né? Mais um jogo em que o Santos não consegue vencer, né? E... cara, esse Santos aí do Neymar, ele é é algo bem estranho, né? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre a equipe do Santos, mas o Santos aí fica na penúltima colocação e a equipe do Ceará fica lá em sexto, né? 12 pontos ali para a equipe do Ceará, ultrapassou aqui o Bahia, né? E vem para a sexta colocação. Então, segue bem a equipe do Ceará. O Bahia, apesar de ter perdido, era um jogo que perder para o Flamengo na casa do Flamengo não é um resultado tão absurdo, né? É entendível. Claro que não é bom, perder nunca é bom, mas, enfim,
É um resultado aceitável, né? Fortaleza vencendo e Vitória vencendo saem do Z4, então foi uma boa rodada para os nordestinos, né? Temos agora apenas um nordestino na zona do rebaixamento, que é o Sport, infelizmente. Não queria ninguém na zona do rebaixamento aqui, né? Mas temos aí o Sport nessa crise muito grande aí e que o tempo tá passando. O Sport precisa dar essa volta por cima rápido. Quanto mais demorar, mais difícil vai sair, mais o buraco vai ser profundo e uma hora mesmo, meu amigo, que você tenha uma grande campanha, é praticamente impossível você reverter uma situação com a que o esporte parece estar se enfiando, certo? Então precisa dar essa reviravolta o mais rápido possível, para que ainda consiga se reativar na competição e brigar pelo menos, né? Disputar pelo menos a permanência. O Arthur Ellon falando aqui, Rogério Ceni nunca venceu o Flamengo. Pois é, nem treinando São Paulo, nem treinando Fortaleza, nem treinando o Bahia. Foram os times que ele treinou, né? Então, como treinador, nunca venceu o Flamengo, velho. Acho que, se não me engano, a Chapecoense superou esse número aí. Cara, eu acho que não, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui. Chapecoense... Deixa eu ver aqui. Campeonato Brasileiro. Vamos lá, 2020 foi quando a Chapecoense caiu? Vamos dar uma olhadinha aqui. A Chapecoense... Não, caiu em 2019, né? Caiu em 2019 junto com o CSA e... CSA, Avaí e Cruzeiro, né? Olha aqui. Liano. 2019. A Chapecoense caiu com 32. Entendeu? O Avaí caiu com 20 pontos aqui. O Avaí foi o primeiro rebaixado, né? Mas o América de Natal caiu com 17 pontos. Tá ligado? Mas é isso aí. Então não foi a Chapecoense, foi o América de Natal. Eu sabia dessa informação do América de Natal ser o time que teve a pior quantidade de pontos na história do Campeonato Brasileiro, né? Mas eu não lembrava quantos pontos tinha a Chapecoense, mas eu sabia que não tinha superado, tá ligado? Então tá aí, 32 pontos caiu a Chapecoense em 2019, mesma pontuação ali do CSA, à frente do Avaí que caiu com 20, beleza? Péssima pontuação também da equipe do Avaí nesse ano de 2019, mas não superou o América de 2007. Esse quando caiu em 2019, subiu de novo em 2020 e aí caiu em 2021 com 15 pontos. Uma vitória, 12 empates e 25 derrotas. Porra, então muda aí também esse cenário, né? Então eu não lembrava da Chapecoense ter voltado à Série A. Aí acaba sendo rebaixado aí com uma pontuação bem menor, né? Então 15 pontos aí da Chapecoense superou então a América de Natal de 2007. Então teve esse detalhe também, né? Aí então a pior campanha, 15 pontos aí pra equipe da Chapecoense.